O Espiritismo é a causa do sofrimento do mundo. O Espiritismo sempre manteve o sofrimento e esta fórmula de viver. Quanto mais vive, mais sofre e menos aprende. Por ser tudo isso, como sabem aí do encanto, e por ser do encanto, sempre conservou tudo isso como está. Ao invés de amenizar o sofrimento, mais ele aumenta, multiplicando sempre. Sabem que o Espiritismo é antiguíssimo, de longos séculos e veteranas eras. Se neles estivessem o bem como propagam os que estão caducando, já há muito que no mundo todos seriam felizes, pois, encarnando e desencarnando há longos séculos, já deveriam nascer sábios e puros todos os viventes. E assim, este pleito, que é o Espiritismo cheio de contradições, quer provar sem base o que não conhece. E uns tantos já fanatizados, obcecados, não enxergam esse grande erro, nem podem enxergar por serem uns doentes fanáticos que, para desiludirem-se, precisam ver provado e comprovado de todos os jeitos e formas o grande erro. Portanto, não se iludam com o Espiritismo. Ele é um meio de ludibriações do atraso, do inconsciente, do inexperiente, do incauto, do ignorante, que pensa estar certo, estando errado. E assim, essas noções sobre os pertences do encanto, do magnetismo, do hipnotismo, do espiritismo, enfim, de todas estas práticas é perda de tempo. Como de muito vêm todos perdendo tempo com o espiritismo, e a prova é a multiplicação do sofrimento no mundo inteiro. Portanto, com o espiritismo, hipnotismo, magnetismo, magia e todas as outras orientações sempre andaram para trás. Indago eu, de que valem estas coisas? Nada, ilusão, nada mais. Se valessem, desde muito o sofrimento estaria aniquilado. Mas os sofredores que não têm onde se agarrar, nem com quem contar, apelam para esses meios. Uns calham de serem servidos, vindo daí o fanatismo, que do fanatismo a obsessão, sofrendo às vezes mais do que sofriam, dizendo serem provações, porque têm de passar para purificarem o espírito. Às vezes são viventes que nunca prejudicaram ninguém, em coisa alguma, e sofrem que até faz pena. Por isso todos vivem nestas confusões reinantes no mundo inteiro, cada vez menos se entendem, se compreendem, e o sofrimento mais se multiplica. Sofre o grande, o pequeno, o rico, o pobre, quem deve e quem não deve também. Paga o justo pelo pecador, devido à inconsciência ser o saber de todos, quer dizer, sabedoria de inconsciente. Portanto, a imunização racional tudo é, e a espiritualização nada é, como sempre provou que nada sempre foi. E vive assim a bicharada sempre em confusão, nesse pleito de desventuras, nesse sonho avassalador, com uma vida de infinidade de sonhos, pois basta serem bichos para a regulagem ser diminuta. E por isso reina a confusão entre a bicharada que sonha com esse tudo que nada vale. A maior confusão é proveniente da incapacidade do vivente saber o porquê assim é, e por isso todos vivem sonhando, um sonho de olhos abertos, que só não continuará em virtude do conhecimento da imunização racional.
A vida de quem está dormindo é uma vida morta, e por isso todos são mortais, todos vivem em sonho, sonhando que estão vivendo, que tem vida e que a vida é essa, e de repente perdem-na e acabou-se tudo. Então costumam dizer: Fulano tinha tantos sonhos, e quando acaba os sonhos aí ficaram para outros sonharem também. Quem sonha não sabe o que está fazendo, porque não está no seu natural, e por não estar no seu natural, morre. Acabam-se os sonhos, finda-se a vida de aventuras, de experiências, de incertezas, dos sofrimentos, enfim, a vida do mortal. Quem sonha nada conhece, e por isso a vida é de aparências e ilusão. É uma vida morta, de sonhos. Quem está dormindo está morto, é um natural deformado. Vejam como a confusão é grande. Todos são confusos, desconfiados por não saberem divulgarem o que veem, a não ser que os ensinem, aprendendo sempre nessa vida de sonhos e nunca puderam divulgar, a não ser agora, por meio da imunização racional. E por isso são verdadeiras bicheiras em pé, em formato de tudo que nada é. Como é a vossa geração e formação? Como a de outro bicho qualquer. Portanto, verdadeiras bicheiras em pé, com formato de que tudo são e nada serem. A ilusão faz com que desconheçam o que são e força-os a sonhar assim desse jeito. A ilusão traindo todos que julgam ser o que não são, sofrendo no mundo esse sonho que compõe a vida como ela nunca foi e nem é. E assim os bichos fazem o corpo e o destroem. Os bichos geram o corpo, formam-no, deformam e dão sumiço ao corpo. O mundo é, pois, uma bicheira que somente produz bichos. Só agora é que sabem o porquê assim são, o porquê de assim serem, porque já sabem o que foram e porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Por desconhecerem a sua origem é que não podiam deixar de ser confusos, e por serem bichos é que não têm estabilidade, nem muito menos durabilidade eterna. Agora conhecem o que são e o porquê assim são, de onde vieram, como vieram, para onde irão e como irão. O que eram antes de serem assim? Eram racionais em deformação. Antes de serem racionais em deformação, o que eram? Eram racionais, puros, limpos, perfeitos, como os demais que aqui estão na planície racional, com o seu progresso de pureza. Portanto, estão conhecendo agora o princípio e o fim da vossa formação. Estão conhecendo o princípio e o fim desse mundo, de tudo e de todos, como principiou, como surgiu e como acabará tudo. Por conseguinte, é o caso de se dizer: que sonho, como há muitos sonhavam, como desde muito sonha a bicharada inconsolável, cegos de olhos abertos que tudo têm que aprender para saber, e agora chegou o saber verdadeiro que traz pela imunização racional o equilíbrio da bicharada. Todos os seres humanos são criminosos, e assim o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio pelos crimes que desde o começo da deformação foram cometidos. Todos são criminosos, todo ser humano é um sacrilegiador, bom somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos, é que são sofredores, por serem criminosos, é que estão aí condenados à morte.
exposto a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males, por serem criminosos, é que o sofrimento é reinante, é que vivem aí dentro desse inferno, dentro do fogo, dia e noite. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite, por serem criminosos, é que a própria natureza se revolta contra seus habitantes, com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis, enfim. Por serem criminosos, é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim. E como começaram a ser criminosos? Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi aí que deram os primeiros passos. Foram progredindo nessa parte que ainda não estava pronta e por isso começou a se deslocar da parte que está aqui em cima e foi descendo. É essa a origem de estarem dentro desse buraco, olhando cá para cima, para o céu, como dizem, e com o tempo irem se deformando os corpos até a extinção dos mesmos, formando com o tempo outros corpos, que é a origem dos viventes. São criminosos, nascem aí para sofrer. Sofrem os recém-nascidos, sofrem crianças que nunca fizeram mal a ninguém, sofrem os ruins e sofrem os bons. Por quê? Porque todos são criminosos, todos são sacrilegiadores. Agora, os falsos profetas que nada conhecem, supõem que a vida seja de acordo com as suas ideias, as suas imaginações, ludibriando-se, ludibriando os demais. Dizem os falsos profetas que o sofrimento é uma provação, como coisa que existissem bons e ruins, pois todos são criminosos, como já sabem e conhecem que são matéria sacrilegiada, criminosos que não podem se compreender e compenetrar dos seus deveres de maneira alguma. Hoje estão se compreendendo, amanhã descompreendidos, porque todos são criminosos. Está aí a razão do sofrimento de todos. Está aí o mundo e o porquê do tufão de angústias, o porquê o mundo é uma casa de loucos. O sacrilégio está no próprio humano, na própria massa que, por ser criminosa, cria os venenos, as feras e a decomposição de tudo. Tudo que parece bom é simples aparência e nada mais, e por isto tudo passa. Vejam, pois, que a formação é de criminosos e a justiça na terra como se apresenta. O ser humano não se doma nem se amansa, e sim acostuma-se. A vida é um realejo que toca o que querem dançar. Mas aqui a música é racional, a dança aqui é racional, e o realejo é racional. Toca uma coisa só, dança-se uma coisa só, porque o que é racional está acima de todas as vibrações, de todas as preocupações, de todos os pensamentos, está acima de tudo e de todos. Sabe-se o que diz, o que faz, e não bota em jogo as misérias de ninguém, que por natureza são indomáveis, porque os bichos não se amansam, acostumam-se. O ser humano não se amansa nem se doma, acostuma-se com os hábitos, com as coisas que lhe ensinam, que aprendem e que conhecem. Por isso vejam a desolação do mundo, prova mais do que tudo isto que eu digo. Um mundo onde se veem apenas ciências de feras, sabedorias de feras, inteligências de feras, bravias humanas. Por isso, aí estão as lutas, as trucidações, as torturas no mundo que dizem ser de civilizados, educados, instruídos, bons, santos e puros. Tudo isto são dotes criados para ludibriar, que existem apenas no nome e só aparentemente. Brigam por tudo, estrangulam-se,
devoram-se e, na hora do desespero, pensam contra si mesmo. O mundo é um caos de misérias. O ser humano nunca está satisfeito com a vida que leva. Torna-se um ser insaciável, por ser feroz, envenenado e o seu veneno fazendo como que nunca esteja satisfeito. Por a humanidade assim ser, é que as guerras no mundo são constantes, é que por tudo se aborrece e por tudo se preocupa. O ser humano é um ser delirante, porque bichos não têm equilíbrio. Basta ser bicho, basta ser fera para ser desequilibrado. Onde está o equilíbrio do mundo? Em lugar nenhum. E por isso tudo é tão passageiro. O que existe no mundo é a grande fantasia onde o desejo de uns é quererem ser melhores do que os outros, mais ricos, mais bonitos, mais sabidos, e por isso estudam, procuram se aperfeiçoar e cada vez estão piores. É o que se vê no mundo, que todos só estão indo para pior. Então, para que serve aperfeiçoarem-se? Para nada, pois tudo quanto é feito a título de melhoras, cada vez mais tudo faz piorar. Quanto mais estudam, mais guerras, mais destruições, maior sofrimento e menor a duração de todos. Enfim, tudo isso que existe no mundo e as feras humanas têm como um grande culto para a melhoria de todos é só fantasia, onde dizem serem o que não são à procura de melhoras e tudo indo ao contrário. Tudo isso é um enfeite de amarguras, são enfeites que as feras humanas adotaram para a destruição de si mesmas. Sim, porque feras não poderiam criar coisas boas. Feras só podem criar coisas ruins. É por isso que tudo e todos no mundo vão de pior, para a ruína das ruínas. Quanto mais lutam para o bem, mas tudo ao contrário lhes vem. Fizeram todas essas fantasias onde brilham a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a ganância, a falsidade, a intriga, a traição, o egoísmo, a presunção e a inconsciência, por onde se pode dizer que tudo é uma ciência de desgraça, ciência onde habitam todas essas ruínas criadas pelas feras humanas, montões de desgraças que levam ao mundo todas as consequências estranguladoras por estarem dominados por essas fantasias, iludidos, ludibriados e embriagados por essas indumentárias que produzem um atraso tão grande que nem dão pela coisa. Tudo isso por não conhecerem a si mesmos verdadeiramente, pois são feras que não se amansam nem se domesticam, e sim acostumam-se. Por o ser humano ser uma fera, é que não é persistente, não tem equilíbrio, e por não ter equilíbrio é que reinantes são as confusões entre todos no mundo inteiro. No mundo nunca houve equilíbrio, por todos serem feras humanas e viverem fantasiados com esses títulos todos e preconceitos aparentes, vivem uma vida de falsos e por isso sentem uma coisa e aparentam outra. São uma coisa e procuram aparentar outra, porque tudo nessa vida é falso. A própria vida é falsa e por isso não é firme. A vida, por ser falsa, é que de uma hora para outra se acaba. Por ser falsa, é que não tem garantia. E assim tudo que pertence à vida é falso. O falso vive sempre às apalpadelas, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiado de tudo. Na mesma hora que tem confiança em alguma coisa, por isso ou por aquilo,
já está desconfiado. Vive assim, confiando e desconfiando, na expectativa disto e daquilo. Desconfiado por isso e por aquilo, com este ou com aquele. A vida é indecisa. Existe no mundo uma grande indecisão em tudo, pois são desconhecidos dos dias vindouros, e desconhecendo-se o futuro, vive-se na incerteza, numa vida que é falsa. Então, para se resumir tudo isto, costumam dizer: todos vivem sobre uma autossugestão. A vida é uma aventura. Tanto somos uns aventureiros que vivemos até morrer. Morremos sem querer morrer e sem saber quando vamos morrer. E ainda mais dizem: a vida não vale nada. Do nada provém e ao nada reavém. A vida tudo é e nada é. Tudo somos e nada somos. Entretanto, continuam a valorizar esse nada como elemento de prestígio, reinando sempre no mundo de sofrimento, pois basta ser fantasia para tudo ser atraente, e o que atrai tonteia e embriaga. E todos vivem embriagados, dados por paus e por pedras, sem terem convicção do seu próprio ser, da qualidade de feras indomáveis que se acostumam com as coisas, mas não se amansam. E por não se amansarem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Se amansassem, se acomodariam com o que têm, mas por não se amansarem, é que são assim insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. A fera humana é a pior de todas as feras e de todos os animais. É a mais venenosa, é a mais ruim, e por isso dependem dos outros animais, e estes não dependem da fera humana. O ser humano vive todo em confusões. Há os bons, os maus e outros que são verdadeiras aberrações da natureza. Mas, em diversos pontos de vista, todos são iguais. Existem variedades de aparências, diversos tipos e diversas formas de se apresentarem, mas basta ser humano para ser uma fera indomável. Vivem assim o mundo com essas confusões todas, onde reina sempre a desventura e todos vão de mal para pior, cada vez mais desequilibrados, mas fracos em tudo e sempre sonhando com melhoras e tudo piorando. As feras rangem os dentes umas para as outras, nesse cadafalso bem criado, bem ornamentado pelos forasteiros, que são as próprias feras humanas, vivendo a falarem bem e tudo de mal para pior sempre, todos em confusões e mais confusões, sofrimentos e mais sofrimentos, torturas e mais torturas, enfim, numa avalanche de ruínas criadas, feitas, inventadas pelas próprias feras humanas. O bem está só no nome, tudo bem fantasiado, mas sempre levando mais depressa tudo para a ruína. Feras não sabem o que é bom, feras não sabem o que é bem. Por isso estão bem hoje e mal amanhã. Tudo são aparências e por isso tudo é passageiro. Nada tem estabilidade e por isso são insaciáveis, vivendo somente atrás de novidades. O ser humano é de uma forma tal que, bem especificado, é mais que horroroso. Por a humanidade assim ser, é que todos costumam dizer: esta natureza é um fenômeno, a nossa natureza é berrante, é a aberração deste fenômeno. Todos os bichos têm sentimento, mas o sentimento é um veneno, e por isso todos os bichos se confundem-se por existir o mal e o bem. Bem aparentemente,
um bem que não é sólido, e por isso tudo passa e há o esquecimento. O bicho humano chora hoje, amanhã está rindo, sente hoje isto ou aquilo com um sentimento profundo sobre tudo e amanhã não se lembra mais, esqueceu tudo. Um sentimento vadio, sem importância de momentos, de horas ou de dias, conforme seja atacado pelo veneno. Torna-se assim tudo isso uma natureza desconchavada, onde aparentemente dão valor a tudo, mas verdadeiramente esquecem o valor de tudo e por isso esquecem as coisas. Uma vez ou outra se lembram, vivendo assim frequentemente em desregulagem. Hoje está zangado, amanhã estão contentes. Hoje estão chorando, amanhã estão alegres. Hoje estão indignados, amanhã estão rindo e brincando. Portanto, quais são os valores de todos esses temperamentos de feras? Absolutamente nenhum. Hoje está apaixonados, agoniados, desesperançosos de tudo, amanhã tão diferente, tão alegres e contentes, esperando isto ou aquilo de bom ou de bem. É o que se passa com todos na vida, por não terem o verdadeiro conhecimento do que a vida é, do que são, do porquê assim são, do que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Se tivessem o conhecimento verdadeiro racional, seriam bem diferentes, e já assim não seriam há muito. As feras têm dois sentimentos, o elétrico e o magnético. O sentimento elétrico produz a alegria e o sentimento magnético produz a raiva, a cólera profunda sobre isto ou aquilo. Mas todos dois matam, conforme a carga. Mata o elétrico da mesma forma que mata o magnético. Quantos morrem de alegria e quantos morrem de tristeza? São duas forças que, quando fortes demais, são fatais. Para verem como o ser das feras é tão venenoso e como é chocante a descrição da humanidade, tão chocante e humilhante, que em descrição bem minuciosa e esclarecida sairá mais adiante, em outros trechos, a continuação desta instrução. Basta surgirem de um nada para tudo serem e verdadeiramente nada serem. Mas esta escrituração vai botar no lugar que é tudo isso que nada é. Aparentemente todos são bons, uns melhores do que outros, uns com melhores qualidades do que os outros, mais finos e mais puros do que outros, mas verdadeiramente todos são iguais. Aparentemente fazem-se de diferentes uns dos outros e, em certo ponto de vista, são diferentes, mas noutros são iguais. Em costumes, em vícios, em procedimentos e pensamentos são diferentes, mas no que se refere a feras humanas, todos são iguais, apenas uns com mais gênios do que os outros. Nos costumes e hábitos, cada qual tem os seus. No sentimento humano, todos são iguais. Nos vícios e nos modos, cada qual tem os seus. O saber de uns é diferente de outros, mas na natureza de bichos, todos são da mesma espécie. Cada fera dá para uma coisa, umas com inclinação para isto, outras com inclinação para aquilo. Não é sobre este ponto que todos são iguais, e sim sobre o ponto do próprio ser. O ser é uma coisa e as suas ramificações são outras. No meio das feras não pode existir o bem. Aparentemente todos falam em bem, e os males permanecendo sempre, noite e dia, sempre reinantes. Quanto mais falam em bem, mais males se veem. Quanto mais falam em direito, mais tudo se vê torto. Quanto mais falam em acabar as brigas,
mais brigam. Quanto mais falam em paz, mais guerreiam, mais se desorganizam. Portanto, o que as feras dizem não se aproveita. Hoje dizem uma coisa e amanhã já se vê outra. Hoje dizem que não querem, amanhã estão querendo. Hoje dizem que não fazem, amanhã estão fazendo. Hoje dizem que está direito e amanhã acham torto. Hoje dizem que estão gostando e amanhã não gostam mais. Imundos que não sabem o que dizem, nem o que pensam. Pretensiosos, horrorosos, com as suas macaquices sempre em cena. É assim a vida dos engomados bravios, com esta goma que fizeram para endireitar tudo e quando acaba tudo de mal a pior, tudo e todos a regresso, principiando pela degeneração dos seres, pelo enfraquecimento de tudo e de todos. Tudo isso aí é feito dessa goma bem enfeitada, bem fantasiada, que fez todos serem hipócritas, embora não queiram ser. São hipócritas devido a esse conteúdo que fez com que todos desconhecessem, porque assim são. A goma enfeitou todos e tudo de tal maneira que a ilusão cega, embriaga, combinando assim com a fantasia para ludibriar e sugestionar. Desta forma, todos são atraídos, todos sugestionados, todos desconhecidos do seu verdadeiro natural, bem abrilhantados com as aparências, cheios de brilhantes aparentes, aparentando e representando aquilo que não são, enfim, hipócritas, criminosos, por não conhecerem o verdadeiro ser natural, por estarem desconhecidos do seu verdadeiro ser natural e assim vivendo artificialmente. O que representam? Diabos em vida, diabólicos. A arte é do arteiro e por isso produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimentos, agonia dos seres, trucidações, paixões, ciúmes, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraças de todos os tamanhos, inveja, traições, ganâncias, falsidades, ambições, intrigas e sofrimentos de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos, enfim, diabolismo puro dos monstros desumanos, produzindo as artes que são do tentador, do sujo, do porco, do famigerado, de Lúcifer, do monstro. Portanto, todos vivendo no reino dos demônios, todos verdadeiros demônios em vida, num mundo onde o mal é reinante e o bem só existe no nome. Todos na vida à procura do bem e ele se tornando um desastre, até que o ser humano encontre a morte. Tudo quanto é mal sempre reinando, por tudo ser produto das artes que envenenam com os seus gases, com a sua fumaça, a atmosfera, que faz com que todos esses males caiam por cima das próprias esferas humanas inconscientes. Estão aí todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos próprios viventes, que são os demônios. Labirinto inconsolável. Tudo isso feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam e somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. Falam em inferno, falam em diabo. Muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabos todos são. E por isso estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes,
num encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram, e por isso todos sofrem, uns mais, outros menos, e muitos que aparentam não sofrer, mas também sofrem. Então costumam dizer: o mundo é de sofrimentos. E para ajudar a fantasiar ainda mais o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Vivem assim os inconscientes nesse desespero degladiador, onde brilha a fúria do traidor que todos são, com a mania das grandezas que somente são misérias e nada mais. O mundo, entupido desse jeito, cheio de imundos que vivem a dizer que o mundo não tem mais jeito, que o jeito do mundo é torto e que tudo vai de mal para pior, quando vem a desilusão e cai na realidade da vida, como aqui está escrito, e não tendo mais o que fazer, pedem a morte e nada mais. Caem na realidade, viram que tudo isso não passa de miséria, então pedem a morte, por chegarem à conclusão de que a vida consiste apenas em sofrer cada vez mais até morrer. Quantos sábios dos sábios se acabam? Quantos grandes e pequenos têm se acabado, dando termo à própria vida quando se desiludem? Outros se metem em conventos à espera da melhor hora. Enfim, nesta conjectura da vida, que é o raciocínio ou o pensamento, encontra o ser humano dificuldades para se libertar. E só aqui na imunização racional encontra a libertação integral e o apoio sólido. Passa, então, a ter mais vontade de viver, porque sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Como tudo isso foi feito, a deformação do estado natural e a transformação desses monstros deformados para esse estado natural de onde vieram. Então, o vivente, por conhecer tudo isso tintim por tintim e ficar convicto do que está certo, tem prazer de viver, porque sabe que está imunizado, ou sendo imunizado até o ser integralmente. Pela persistência da leitura, sabe de onde veio e para onde vai, sabe o que ninguém soube e porque os outros têm desânimo de viver e acabam cometendo loucuras. Com a imunização racional, o vivente sente-se como um ânimo de viver, porque sabe a razão de estar vivendo, o porquê vive, de onde veio e para onde vai. Sabe que, imunizado, está mais do que certo. E o vivente que nada disso conhece, quando se desilude da vida, não quer mais viver e acaba com ela por não encontrar o apoio que lhe dê coragem de viver. Só com o apoio da imunização, o vivente sente coragem de viver, porque sabe estar salvo eternamente e como é feita a salvação, a redenção universal. Então sente-se feliz, reconhecido de sua grande felicidade, tem gosto e prazer da vida e sabe historiar tudo praticamente como é, o que é e o que não é. O imunizado sabe que tudo se transforma e, por isso, abandona a fantasia e aceita o certo dos certos, que é o racional superior. Compreende que o suposto Criador apresentado ao mundo pelas filosofias é surdo e mudo, pois não atendem a ninguém, que esse suposto Criador é apenas uma palavra com mais valor do que as demais criadas pelos antigos atrasados, que não tinham consciência do que faziam e aproveitaram apenas para iludir os crentes. Com a imunização racional, tudo se modificará, porque o vivente passa a ter o verdadeiro conhecimento natural dos seres e da humanidade. Desaparecerão todos os erros do mundo, tudo sucumbirá, porque falsos profetas nunca provaram nem poderão provar aquilo que vivem valorizando
como verdadeiros papagaios. O suposto Criador, que apresentam como o Criador de tudo, perderá o seu valor, pois ele não passa de suposições. Enfim, tudo se modificará, tudo entrará na forma racional pelo conhecimento prático de historiar e comprovar o porquê da existência desse mundo e fora dele. Fora desse mundo, a parte racional, a planície aqui de cima com os seus habitantes. Nesse mundo, tudo quanto vocês sabem que existe de deformação e que, com a imunização racional, sobre o mesmo voltará à sua forma pura e equilibrada natural. A imunização racional é feita pelo grande foco racional. Como agora o Sol vos ilumina, mas de uma outra forma e natureza, por ter esse foco uma outra e muito mais forte vibração. O grande foco racional abrangerá o mundo inteiro e dominará tudo e todos. Então indaga o vivente. E pode ser visto? Sim, com o tempo todos verão, basta serem imunizados para verem. A imunização racional será, portanto, a redentora que iluminará tudo e todos. Tudo no mundo se aproxima de seu dia, para tudo chegará o seu dia, o seu tempo, e com o tempo as modificações. Tudo chegará muito mais depressa do que pensam, pela hecatombe do mundo ser muito grande e tudo piorar cada vez mais, por todo o mundo está agonizando para acabar essa fase deformada e entrar em nova fase, que é a natural, a racional. Todos estão em agonia, pois estão no fim dessa deformação. Por isso, aqui estou eu, o racional superior, dando ao mundo o que todos imploram e precisam, a salvação eterna de todos. Aqui estou eu, para mostrar o caminho da verdade àqueles que, quanto mais imploram a salvação, mais encontram a desgraça e a destruição, mais sofrem, por terem certeza de que tudo o que imploravam era em vão. As provas estão aí no mundo para todos que querem vê-las. Nada vale implorar, pois quanto mais imploram, mais destruição se vê, mais descontentamentos se observam. É, pois, chegada a hora de abraçar a imunização racional para alcançarem a salvação. A confusão do mundo é grande, não há mais confiança em ninguém. Todos desiludidos de tudo, as esperanças extinguidas, tudo perdido. Se imploram ainda, é porque não há outro recurso, não conhecem outro meio de serem atendidos. As filosofias perdendo prestígio, os crentes perdendo as crenças e pelo desespero que vem, chegam à conclusão de que não tem mais a quem pedir. Se pedem ao suposto Criador das filosofias, sofrem. Se imploram ao Criador, sofrem. Se imploram ao Todo-Poderoso, continuam sofrendo. E tudo na vida sempre de mal para pior. Quando pensam que vão melhorar, pioram ainda mais. Eis porque os profetas aventureiros cada vez caem mais no ridículo, se ridicularizando até serem chamados de charlatões. Porque quanto mais o mundo implorar o seu Criador, mais ele se enche de ruínas, mais sofre o povo, mais a humanidade desespera-se. Então chega o vivente à conclusão de que todos são falsos profetas, e ludibriadores e aventureiros que impingem desventuras com palavras benignas de bem fazer, e esse bem que todos esperam sempre por vir, e o sofrimento tragando a todos sem o bem reaver. Já é tempo de pensar em como as coisas no mundo estão, e como todos vêm implorando uma nova direção, porque, como vem vindo há muito, não há quem suporte mais. Há quem diga que o mundo aproxima-se do seu fim, e por isso imploram uma nova direção a esse mundo.
aqui está ela em vossas mãos, para parar nas mãos de todos, e assim vejam como tudo chega tão naturalmente. A vida continuará nessa lama até que todos estejam de posse da escrituração racional. Para que todos imunizem-se, esta escrituração percorrerá os 4 cantos do mundo em pouco tempo, por haver já nesse mundo meios práticos para comunicarem-se entre si. Para o mundo conhecer tudo isto, basta apenas publicar. E para publicar é um instante. Pouco falta para o fim deste período, porque depois virá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 21º. Todos esses livros compostos de detalhes minuciosos de tudo o que é preciso saber para basear todos, comprovar e acertar todos dentro deste lema real. Depois do 21º, terão ainda uma infinidade de fascículos sobre o redígio superior da jornada fecunda racional sobre todos os pontos de vista do desencadeamento deslumbrante e primoroso redígio angelical, virtudes que nunca se apagam ao eterno monte racional. Este é o princípio básico para o equilíbrio dos primitivos colaboradores do bem de si mesmos, do bem fraternal e da salvação brilhantíssima racional. Quem já pertence à imunização racional não precisa pensar em nada, porque está livre de tudo que é de ruim e de tudo que é de mal. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bem alcançando, conseguindo um conforto relativo às necessidades, em marcha firme e acelerada do bem sempre progredindo, reflorescendo como recompensa racional pelos frutos adquiridos como primitivos colaboradores em benefício de si mesmos. Eu, o racional superior, atesta de tudo e de todos, dia e noite e dia, fazendo por todos que mereçam, que não mereçam, desde que firmes façam por onde para si próprios engrandecerem. Eu, o racional superior, com tudo nas mãos para todos servir do que desejam e muito além ainda. Existem muitos viventes que, por más interpretações, pensam que eu sou uma fera ou um usurário, e por isso ficam na dúvida: será que eu mereço? Será que eu vou merecer como os demais? Quer mereça, quer não mereça, desde que faça por onde é o quanto basta, é o quanto chega para mim. Todos merecem, e por isso a salvação eterna é para todos, sem exceção, desde que façam por onde imunizar-se, conseguindo o conhecimento da imunização. Por meio desta leitura, para tudo é preciso tempo, e o vivente com o tempo, com a continuação da leitura, estará de posse da imunização, guardando tudo o que lê aos pouquinhos, para tudo saber e explicar, contar e historiar. Existem os negligentes que querem com pouco tempo saber tudo. Não podem. É com o tempo e a constância que tudo vai gravando-se aos poucos, multiplicando-se cada vez mais no saber do vivente, e este, com o tempo, conseguindo a imunização por estar mais perfeito, mais equilibrado dentro do limite racional. O envenenamento da atmosfera pelos gases do carbono. Com a imunização, as correntes carbonizadoras do vivente se destruindo e este, em prumo racional, seguindo com passos brilhantes de honra e glória, tudo sempre se multiplicando pelo seu reflorescimento. Naturalmente, o que no princípio achava impossível chegar, por duvidar e ser impaciente, e a impaciência fazer dele um imprudente e um fraco, em virtude do estado da vida carbonífera
e magnética que provoca a ação magnética sobre todos, tornando-os nervosos e solentes e sem calma necessária para vencer. Vira pela força da imunização, fazendo desaparecer todos esses males que se afastarão por meio da imunização racional. O vivente entra em equilíbrio fértil racional, mudando como da água para o vinho, e pela constância, vontade de se salvar e de se imunizar, vence todos esses obstáculos e enfermidades que sobrecarrega todos pelo efeito do carbono, de onde surge o magnetismo, que é uma doença criada por essa natureza, pelos próprios gases provenientes das artes e do fabrico de artifícios que envenenam os ares e transformam em veneno tudo que alimenta a humanidade. Tudo que é provocado pelo carbono não passa de uma enfermidade, doença geral de todos. E por isso vejam como as influências magnéticas são diabólicas, como no magnetismo, no hipnotismo, fazem tantas artes fantásticas, tantas fantasias e tantas coisas. O magnetismo existe invisivelmente, e se procurarem por ele, aparecerá visivelmente. É uma doença que sobrecarrega todos e assim vem ajudando a levar tudo de mal a pior, pois só irradia sobre o vivente pensamentos maus, ideias más, perturbações, agonias, mau gênio, mal-estar, enfermidades, desequilíbrio mental, variações de pensamentos, bobagens e asneiras, por estarem respirando o carbono que faz efeito sobre o corpo, sobre o cérebro, causando todos os males que afligem a humanidade. E há quem pergunte: a imunização cura tudo isso? Respondo eu: cura. A imunização afasta esse carbono, essa influência magnética, e o vivente começa a respirar o oxigênio, o ar puro, consolidador e benfeitor. Sobre todos os pontos de vista, começam a fechar todos os poros da entrada do carbono e do magnetismo sobre o corpo. A imunização vai tratando de purificar o ar, em virtude do oxigênio ir na frente, beneficiando o vivente pela ação da imunização racional. Estão aí umas insignificantes partes do porquê assim são, da variação do corpo geral e mental que produz as moléstias curáveis e incuráveis. A ação carbônica, com a sua superação magnética, faz com que todos sejam envenenados pelos gases e pelos vapores produzidos nas fabricações das artes, produtos de todos os desastres visíveis e invisíveis. Os ares carbônicos e magnéticos envenenam os ares que o vivente respira. Ar quente, morno, frio, úmido, gelado, que produzem todos esses destemperos, envenenando a própria atmosfera e fazendo os viventes receberem esses efeitos que os aniquilam por serem inconscientes e não terem a verdadeira consciência do que têm feito e do que fazem. Tudo isso parece bom, agradável, mas tudo veneno. E por isso vejam o progresso da degeneração, se não é para minguados que todos vão. Vejam as durações anteriores, como eram longas, e atualmente que dizem estar com todo conforto, com tudo aperfeiçoado, quando deviam durar ainda mais, como cada vez duram menos. A durabilidade da vida atual é muito insignificante em relação às anteriores. Antigamente duravam 300 anos e dessas datas para cá vem decaindo cada vez mais.
Está aí o progresso da degeneração que para minguados há muito todos vêm, minguando cada vez mais. Isto são pré-diagnósticos em recordação que muitos sabem e que a maioria não sabe, e que é necessário trazer em coleção para melhor ampliar este assunto grandioso para todos. Antes, quando a duração da vida era mais longa e que ainda estavam muito longe desse progresso que adotam, a vida ia se acabando naturalmente. Secavam de todo, como uma folha, e não apodreciam, iam secando lentamente, como um pau. Neste tempo ainda não haviam doenças, a duração era muito longa, mas a mania dos bichos sempre foi a tal experiência, e por virem fazendo experiências é que vieram degenerando, como até hoje, com a mania das experiências, e o progresso da degeneração ainda é mais destruidor. Cooperando todos com a elaboração racional para mais depressa possível ser pronta e anunciada para o bem de todos, alegria geral, satisfação, emoções, delírios e grande triunfo em benefício de todos, grandes e pequenos. O maior triunfo do mundo é a imunização racional, mais virtuosa em todos os pontos, chegada no momento mais oportuno por todos estarem agonizando. A indecisão é grande e cada vez maior. Ninguém sabe onde vai se agarrar, por as garantias não serem nenhumas. Aparentemente falam em garantias, mas estas não existem, e as indecisões sempre permanecendo, as desconfianças, o medo, a coragem por fora e esse medo por dentro. Os povos em convulsões como as ondas do mar, vivendo porque têm que viver, mas não que apeteça viver, pois não são favorecidos como necessitam, e sim desfavorecidos. Então costumam dizer: para mim tanto faz viver como não viver, estou cansado de sofrer. O mundo é isso mesmo, a vida cada vez pior, nada de melhoras. Quanto mais promessas de melhoras, mais tudo a pior. A música é sempre essa, as cantigas sempre as mesmas, e o realejo só toca a dança do sofrimento. Valeria a pena viver se fossem mais favorecidos. É assim a interpretação dos viventes. Começam a encarar a morte como um descanso, já que nessa vida é lutar e sofrer sem proveito, é morrer e nula. E assim as cantigas são sempre as mesmas, vai tudo melhor, e quanto mais falam em melhoras, mais tudo piora. Se não fosse a imunização chegar justamente nesta hora, que todos vão para um desequilíbrio muito grande, eu não sei o que seria. Acabavam comendo uns aos outros. Quem é que não enxerga isto? Por tudo ir de mal a pior, até enlouquecerem de uma vez. Isto é um comentário da vida que planos nunca resolveram melhoras. O que resolve melhoras é a ação e as provas. Plano é um pacto inglorificador, e por isso todos cheios de planos, cheios de sofrimentos e dores. Com a imunização racional, tudo feito. Sem a imunização, nada feito. Com a imunização racional, completos em tudo. Portanto, é bom que leiam diariamente para as grandezas de si mesmos, para o engrandecimento de si mesmos, em tudo por tudo, que as coisas vão se modificando com o tempo. O que é de bom realiza-se com o tempo, com o decorrer dos dias, mas tem viventes que são impacientes, e todo vivente assim não reconhece as coisas. Quando quer isto ou aquilo, acabou-se. Enquanto não adquire, não tem sossego.
Não é assim com imprudência que se resolve as coisas, e sim tudo sendo resolvido naturalmente. Eu reconheço as necessidades de todos, mas nem tudo pode ser feito assim como desejam. Poder pode, mas é que tudo obedece às coisas reais e naturais para o equilíbrio real. Se eu for afortunar todos conforme desejam e querem, acabam acontecendo o quê? Botando todos a perder. Sim, porque depois de contemplados de tudo o que desejam, não pensam mais em mim, porque não têm tempo nem para ler. Agora que não estão contemplados de tudo que precisam, descuidam da leitura que fará se estivessem. Muitos já estão com os cadernos há tempos lendo. Se pedir para dar um esclarecimento perfeito, não dão, por causa do descuido, do relaxamento, da falta de capricho para consigo mesmo. Que fará eu contemplando de tudo, conforme desejam? Aí mesmo é que não tem tempo, porque aí é que aparece uma porção de preocupações. Não é que eu, o racional superior, não possa resolver tudo da noite para o dia. Posso muito bem, mas ao invés de eu endireitar, vou piorar, por causa das preocupações. Se as preocupações que tem, que não são nenhumas a bem dizer, já não tem tempo para ler, então desculpam-se uma hora é por isso, outra hora é por aquilo outro, que se fossem mais conscienciosos, viam logo que não tinham desculpas a dar. Sim, quem renega a planta de seu bem-estar é porque nada de bem e de bom quer contar. Portanto, vai chegando tudo o que o vivente deseja, conforme o vivente vai ficando equilibrado, com a imunização racional que adquire pela constância e permanência da leitura. Enquanto o vivente não está equilibrado, não é contemplado de tudo que deseja, porque senão desequilibra, e desequilibrado é um perdido de mal a pior. Portanto, é melhor que reconheça as coisas, elas como são, e a situação de si mesmo, e vejam bem se tem razão. Sabem que o ser humano não tem equilíbrio, uma vez não estando imunizado, mas a imunização equilibra para depois de equilibrado ficar completo de tudo, querendo eu dizer, todos realizados e firmes por estarem imunizados. Uns tantos já estão sendo imunizados há tempo. Para o serem integralmente, o que está faltando é somente a constância na leitura. Tudo feito, tudo realizado com o decorrer dos dias e dos tempos. Não havendo a constância, nada feito. Há viventes, muitos desanimados consigo mesmos, inconscientes nos empreendimentos da felicidade de si mesmo. São viventes doentes, atacados pelo desconsolo, devido à fraqueza de nervos, debilidade tal que tem crises nervosas, às vezes por uma coisa à toa, por uma palavra é quanto basta para atacar os nervos para ficarem quase que não se aguentando. E quando não se aguentam mesmo, explodem. Muitos tratam neurastenia. E viventes assim são muito desanimados quando estão à espera de uma coisa e que custa a ser realizada, o vivente fica amuado, desconsolado, desanimado de tudo e fica molestado. Os nervos não têm forças para resistir porque estão fraquíssimos e doentes. Aí então o desânimo no próprio vivente. A fraqueza dos nervos produz um mal-estar muito grande, faz o vivente fazer um papel de criança, de irritante, de brigão, de idiota, de bobo, de cego, de implicante, de chorão. Se está indignado, chora de raiva por bobagens que tudo passa. Fica no esquecimento. Que em certos momentos, se pudesse, fazia e acontecia.
Já o vivente são é diferente. Olha para tudo com indiferença, dá valor a tudo e não liga a nada, e assim sucessivamente. A fraqueza de nervos é derivada da fraqueza das influências orgânicas, e assim, quanto mais depauperado, mais as crises histéricas se apresentam. Pessoas que começam a falar baixinho, daqui a pouco estão berrando, histerismo. Pessoas que com tudo se aborrecem, que vivem sempre mal-humoradas, desanimadas, enfim, se for especificar, vai muito longe. Então, com a imunização racional, tudo são, e sem ela, nada são. Todo o saber do mundo encantado nada vale. A vida é clara e triunfante para os que enxergam por intermédio da imunização racional, e escura, turva, enegrecida e vencida para os que não têm este apoio da justa força e razão. Os beduínos, embriagados com a vida pela luz de Lúcifer, que tortura e mutila todas essas criaturas. Oh, como é tão ruim, insuportável viver assim nas trevas como verdadeiros judeus errantes. O sofrimento sempre demonstrando que nada sabem. Portanto, a vida sem a imunização racional não vale nada. E com a imunização racional, vale tudo. Tudo sabe, vê, resolve, faz e desfaz dentro das ordens naturais das coisas. Por conseguinte, quem é que não quer ser imunizado? Todos. A vida dos humanos nestas condições é a coisa mais triste que possa existir. Não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, a estabilidade não é nenhuma, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Enfim, a vida é tormentosa, sacrificada, penosa, é a coisa mais repugnante que possa existir, viver assim. Ao passo que, vivendo imunizado, tudo tão diferente. Sabe como resolver as coisas, como as coisas são, como tudo é e por que é. Evita os males, corta e fecha o caminho da infelicidade, dá melhoras em tudo até chegar completo a tudo. A vida é mais certa, o modo de viver é mais certo, contudo, não vive iludido pela esperança, porque sabe como é que tem que ser, como é que pode ser, como é que não pode ser, enfim, não vive iludido nem às apalpadelas, nem de experiências, experimentando isto ou aquilo, nem de aventuras. Anda certo porque sabe como anda, pisa certo porque sabe como pisa. Torna-se um imunizado, um rochedo inabalável. Ao passo que os viventes que não são imunizados, como vivem? Como feras desorientadas ou loucos varridos, sem ter orientações certas e claras de coisa alguma, sem ter certeza de nada, sempre implorando e sempre nas infelicidades, alimentando-se pela esperança, que é a última que morre, alimentando-se pela fé, crente em tudo, sempre em vão. E o sofrimento mergulhando todos esses, antes do tempo, para debaixo do chão. Como é triste viver como judeu errante, errando sempre e sofrendo sempre. Portanto, quem é que não quer a imunização racional? Quem é que não quer ser imunizado? Só quem não conhece a imunização racional. Quem é que vai deixar a felicidade pela infelicidade? Portanto, é preciso ler com muita atenção para ter estas orientações gravadas em si mesmos, para orientar os demais que nada conhecem, por não saberem claramente, minuciosamente, o que é a imunização racional. Portanto, vejam bem que é a coisa mais útil a quem quer que seja, sem rival, sem competidor. Como já sabem,
que na imunização racional está a redenção universal. Sabem que o vivente que não conhece não liga, não dá importância, mais uma vez conhecendo por meio das orientações férteis como aí estão, é quanto chega para que desperte o interesse em quem quer que seja. Quem é que quer ficar sofrendo até morrer, vivendo na incerteza de tudo? Ninguém. Mas a educação dos atrasados é a seguinte: ele sofreu, nós temos que sofrer também, como coisa que se sentissem bem sofrendo, e se renegam tanto da vida, procuram sempre melhorar para o bem de si mesmo. E como dizem uma asneira desta, argumentos muito fracos de pobres de capacidades que não sabem o que dizem. E por isso alguém deste jeito é um fraco. Sim, porque quem diz que sabe não deve dizer bobagens. O mundo está cheio de infelicidade por causa de tantas bobagens. E todo bobo é preciso ter paciência para curar esta enfermidade. Por o saber de todos ser um saber que não vale nada. Sim, se o saber de todos valesse, ninguém sofreria. E por isso não há quem não sofra. Vivem todos na incerteza de tudo, na esperança de tudo isto, por não saberem. Ao passo que, com a imunização racional, é tão diferente como da água para o vinho. Tudo sabe, tudo vê e tudo resolve, dentro das ordens naturais das coisas. Eis a razão de dizer: salve a imunização racional, um rochedo inabalável, tendo o princípio de tudo e o resumo de tudo. A racionalização começa e conclui pela imunização racional. Na imunização racional está o princípio de tudo e a finalidade desse tudo que nada é. Esse tudo que é de um tudo aparente, que nunca souberam compreender que nada é e que tudo é, por desconhecerem o porquê assim são. Se soubessem, como agora sabem, o que são e o porquê assim são, já há muito que seriam imunizados. E assim estariam todos e diziam: é verdade, nós tudo somos, por termos a imunização racional, ao passo que nada éramos, por não termos a imunização racional. Ainda mais dizendo: sim, porque agora está definida a nossa situação, nossa origem, a origem do mundo, o princípio e a definição. Agora tudo somos, por meio da imunização racional. Ao passo que nada éramos, sim, porque aparentemente tudo valia, e verdadeiramente nada, por não sabermos de onde surgiu o nada, que fará o tudo. E hoje, por meio da imunização racional, sabemos de onde surgiu esse nada que tudo é, e por isso tudo somos. E até então nada éramos, por nada sabermos de onde principiou este nada, o antes de ser este nada, e o que era antes de ser o que era, como era e por que surgiu este como era, para depois surgir o que era, e para daí então aparecer este nada, e deste nada transformar neste tudo, e depois deste tudo se transformar em nada outra vez. Então dizíamos: o nada tudo é, e o tudo nada é, e ficávamos nesta confusão sem sair disto, por não conhecermos a origem deste nada. Hoje tudo somos por meio da imunização racional, que nos trouxe a definição justa e certa do porquê do mundo, do porquê de nós, do porquê de tudo, do princípio, do fim, do antes do princípio, e o porquê nós resumíamos a vida como verdadeiros bichos incompreensíveis, e hoje
resolvemos a vida como verdadeiros racionais por meio da imunização racional. Ainda mais dizendo, se não fosse o racional superior, o que seria de nós? Ainda íamos para pior, para outro degrau mais inferior do que este. Íamos ser quadrúpedes iguais aos demais. Por encararmos a vida e vivermos como quadrúpedes, resumindo a vida nisto: nascer, crescer, comer, trabalhar e morrer. Assim encaramos a vida igual a um outro bicho qualquer. Para quadrúpedes, faltava pouco. Sim, se o progresso da degeneração impera, para minguados todos irem, e vindo a extinção deste corpo, se transformando para outro corpo de origem inferior a este atual, sendo quadrúpedes iguais aos demais. Hoje, graças ao racional superior, que nos deu a redenção universal, a redenção eterna, provando e comprovando de todos os jeitos, de todas as maneiras, a verdade das verdades, tinha mesmo que falar muito, que explicar até demais, provar demais, enfim, para contemplar os insaciáveis que quanto mais sabem, mais querem saber, e quanto mais se aprofundam, mais querem se aprofundar. O racional superior vai encher as medidas de todos, de transbordar. Tinha mesmo que fazer uma escrituração além de completa, para encher as medidas dos insaciáveis e ficarem convictos do redígio verdadeiro que é a imunização racional. Isto são os comentários dos que já conhecem a imunização racional, a escrituração, o assunto, e que assim comentam outros argumentos mais adequados sobre a imunização racional, que vão muito longe. Esses comentários que faço em sentido de orientar sobre os pontos necessários do conhecimento. Então, fazendo pergunta como uma segunda pessoa e respondendo como a primeira. Vejam que a escrituração é uma escrituração imensa para satisfazer os insaciáveis. Os insaciáveis são aqueles que nada são, iguais a todos, e iludidos consigo mesmos, julgam que são mais do que todos, julgam que são tudo na vida, esquecem que nada são, iguais aos demais, iludidos com a pretensão de si mesmos, tornando-se então orgulhosos, presunçosos, egoístas e insuportáveis por nada serem iguais aos demais e quererem ser mais do que todos, por iludirem-se com a pretensão de si mesmos e de forma que, para encher as medidas de transbordar destes intolerantes, é preciso argumentos tais que façam com que a escrituração tenha que ser mais comprida do que devia ser, para poder transbordar a capacidade, o bucho desses insaciáveis. Porque uns tantos, com umas tantas explicações, compreendem tudo, e outros se têm por muito sabidos e nada são, são iguais aos demais. É preciso uma infinidade de explicações e diferentes demonstrações, provas e comprovações, tintim por tintim, para então chegarem à mesma conclusão que os outros, que com a 10ª parte ficarão satisfeitos, chegarão à conclusão de tudo. Por conseguinte, uma escrituração desta para o mundo inteiro tem que ser variadíssima para satisfazer todas as interpretações. Nem todos são iguais para interpretar de um só modo. O mundo é muito grande, tem muitos habitantes e cada qual com o seu modo de interpretar. E por isso os assuntos são variados, por a interpretação de todos ser variantes. Eis a razão de muitos livros e fascículos, lições que parecem ser repetidas e não são, devido
os seus derivados serem diferentes.